Então, lembra da sua Bíblia? A que está na sua casa? Qual é o peso que ela tem? É de zíper? O zíper já está estragado? Você colocou algum marca-texto ou santinho dentro dela? Tem marcas de café, graxa? Alguma criança já rasgou alguma página? Tem seu cheiro? Lembrou dela? Ok. Tudo que falarmos de agora em diante tem referência direta a esta Bíblia que está na sua casa. Nós vamos organizar nossa meditação do seguinte modo. Primeiro, a relação da igreja com as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Segundo, a capacidade e a mobilidade das Sagradas Escrituras. Terceiro, a Bíblia como oração e como manual de oração. Vamos ao primeiro elemento, então. Irmão, irmã, a relação da igreja com as Sagradas Escrituras é simbiótica, ou seja, é de dependência. Uma depende da outra. Karl Rahner, um teólogo do século XX, disse o seguinte: o Deus que criou a igreja, o Deus que teve vontade, sonhou, planejou e criou a igreja, foi o mesmo Deus que sonhou, planejou e criou a Bíblia. Deus criou a igreja e Deus criou as Sagradas Escrituras para a igreja. Tudo que foi escrito, diz São Paulo na carta aos Romanos, tudo que foi escrito, tudo que está nas Escrituras, foi escrito para nós, para a nossa instrução. A igreja se alimenta e é retroalimentada todos os dias pelos textos inspirados na palavra de Deus. Vou até mais longe. A igreja, e quando eu falo a igreja, eu não estou falando uma instituição europeia, eu estou falando o conjunto dos batizados, o povo de Deus, reunido no mundo inteiro, no planeta inteiro. A igreja venera as Sagradas Escrituras como venera o corpo do Senhor. A igreja dispensa a mesma devoção e veneração que tem pelo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo na Eucaristia, as Sagradas Escrituras, mesmo que não seja o mesmo culto, porque o culto que nós temos, a Eucaristia, é de adoração, enquanto as Sagradas Escrituras é de veneração. Nós chegamos às quintas-feiras e expomos o ostensório aqui para adorar o perfil eucarístico de Jesus. Porém, nós não fazemos a mesma coisa. Nós não colocamos a Bíblia um dia da semana para ficarmos o dia inteiro olhando para ela. Contudo, a doutrina oficial católica vai dizer: não deve haver adoração ao Santíssimo, se não houver nessa adoração ao Santíssimo a leitura da Palavra de Deus. A adoração ao Santíssimo fica capenga, claudicante, mancando, se durante a adoração não houver a leitura da palavra de Deus. Eu não posso só olhar para Jesus sem ouvir Jesus. E o único modo seguro que nós escutamos o Senhor é através da palavra de Deus. Notem,
Eu posso ir até você, o ministro pode ir até você e fazer uma celebração da palavra, e não ser missa e não ter consagração da Eucaristia. Mas eu não posso fazer uma missa sem a mesa da palavra. É impossível. Nós vivemos sobre a mesa da Eucaristia e a mesa da palavra, o ambão e o altar. Nós nos alimentamos do corpo de Cristo de duas formas, e agora eu estou sendo ainda mais capaz nessa afirmação, para você entender a força da palavra de Deus. Você que por algum motivo, não pode manducar a Eucaristia, não pode entrar na fila de comunhão, não pode receber a Eucaristia nos lábios, não pode mastigar e ingerir o corpo e sangue do Senhor, por causa de um estado, seja ele qual for, irregular ou particular da sua vida, e você ouve regularmente que você pode vir à missa e deve vir à missa para comungar espiritualmente. Sim, isso é verdade e é a afirmação dos sumos pontífices, Papa João Paulo II, São João Paulo II, Papa Francisco. Você, mesmo não podendo se aproximar da hóstia, você pode comungar espiritualmente. São Jerônimo, abre aspas, leia as Sagradas Escrituras. Os Evangelhos é o corpo e o sangue de Cristo. Ao fazer a leitura e a meditação dos Santos Evangelhos, eu comungo o corpo e o sangue de Cristo. Porque o mesmo Espírito Santo que concebeu e gerou Jesus no ventre de Maria, é o mesmo Espírito Santo que concebe Jesus nas páginas das Sagradas Letras. Ao ouvir a palavra de Deus, eu comungo espiritualmente o corpo do Senhor. E não é só palavras de um santo piedoso, isso já está em documento da igreja, na exortação apostólica pós-sinodal, Verbum Domini, Papa Bento XVI, é doutrina católica. Ao entrar na igreja e você olhar para essa mesa da palavra e prestar atenção, você está comungando Jesus Cristo. Não é do mesmo jeito que o corpo e sangue do Senhor sacramental, mas ainda é comunhão. Quando você vê o sacerdote impondo as mãos para consagrar o corpo e o sangue do Senhor nas espécies do pão e do vinho, e as palavras que ele pronuncia, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, essas palavras são tiradas da palavra de Deus. Então, se você ouve aquilo com devoção, você comunga Jesus, sim, de algum modo e de um modo muito específico, espiritualmente. Não despreze a palavra de Deus, e tudo que eu estou afirmando aqui é doutrina da igreja, e essa graça está na sua casa, ao alcance das suas mãos. Eu não posso levar o altar para casa, eu não posso entrar ali naquela capela, arrancar o tabernáculo, o sacrário e levar para casa para ter devoção e adoração a ele. Eu não posso, seria sacrilégio, seria absurdo. Mas eu também não preciso, porque as Sagradas Escrituras, a palavra do Deus vivo, está ao alcance da minha mão, perto do meu travesseiro, na minha sala, na minha cozinha. Eu encontro Jesus lá, Ecclesia in America, documento oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. O primeiro lugar onde eu encontro Jesus Cristo, diz São João Paulo II, o primeiro lugar onde eu vou me encontrar com Jesus Cristo são as páginas da Sagrada Escritura. Consegue compreender isso? É o primeiro lugar na ordem,
A Bíblia que você tem na sua casa, que tem o seu cheiro, que tem suas anotações, é lá que você encontra o Senhor Jesus. Estão compreendendo? Está na hora de despertar essas comunidades europeias, cujos seus templos chiques, feitos de pisos ebúrneos de mármore, colunas romanas, com toda a sua beleza e arquitetura, e que agora são vendidas para se tornar shopping, se tornar hotel, se tornar danceteria, se tornar bar. Tudo isso lá estão sendo vendidas porque eles se preocupam mais com as ideologias políticas e econômicas e se afastaram da palavra de Deus. Tratam a palavra de Deus, a Bíblia, como se fosse um livro qualquer ou um livro entre os outros. Quando uma comunidade, quer católica, quer protestante, quer anglicana, quer oriental, ela se afasta das Sagradas Escrituras, ela está destinada ao declínio. Porque não conta mais com a palavra de Deus que fez o céu e a terra. E Deus disse, faça-se luz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não se afaste do livro de Deus, como diz e ensina os santos padres. Aliás, por falar nisso, os padres do deserto, aqueles primeiros padres, nossos primeiros pais, os fundadores da igreja, eles diziam que ao fazer a leitura orante das Sagradas Escrituras, fica nos meus lábios o sabor da Eucaristia. Eu comungo através desse livro. Não é do mesmo jeito, não é no mesmo grau, mas ainda assim é comunhão. Eu entro em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo através das Sagradas Letras. Digo mais ainda, se não fosse a Bíblia escrita, o cristianismo não tinha chegado a 2000 anos. E preciso me explicar, apesar de se tornar um pouco mais cansativo. No começo da igreja, a língua franca falada era o grego, como hoje a língua franca da diplomacia, do comércio é o inglês. Naquela época, tudo acontecia a partir da língua grega. O grego que veio de Alexandre Magno, quando invadiu o Oriente e tomou conta do mundo. Naquela época, nem os judeus que não moravam mais na Palestina sabiam o hebraico. Um rei chamado Ptolomeu, do Egito, onde ficava a maior biblioteca do mundo à época, a Biblioteca de Alexandria, deu uma ordem: traduza o livro dos judeus para o grego. Demorou aí uns 200 anos, e quando chegou a época de Jesus e dos apóstolos, a Bíblia, o Primeiro Testamento, já estava todo ele numa língua que as pessoas conheciam. Quando o cristianismo começou com os apóstolos que falavam hebraico. Se fosse para evangelizar o mundo falando hebraico, nós estávamos fadados ao fracasso, porque ninguém entendia. Mas por providência divina, Deus colocou no coração das autoridades que houvesse uma Bíblia em grego. E essa Bíblia em grego, cujo nome é Septuaginta, e existe até hoje, ela pavimentou o terreno das missões, porque onde os missionários chegavam, tinha uma Bíblia dessa, e a partir dessa Bíblia, eles evangelizavam. A maior parte do texto que você tem na sua Bíblia, do Antigo Testamento, mesmo no Novo Testamento, vem da tradução desta Bíblia. Sem essa palavra escrita no papel, não haveria evangelização e não haveria igreja. Sim, eu vou terminar. Mas agora eu queria concluir. Por que é importante a Bíblia na oração? Eu explico. Parece um pouco óbvio depois que se fala.
O primeiro motivo é pelo que mesmo ensina a Mãe Igreja. O primeiro lugar de encontro com Jesus Cristo é a Bíblia. Documento católico, não estou inventando nada, é doutrina da igreja. Semana passada, você veio à missa, penso eu, a segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, dizia o seguinte, é um texto clássico, é o capítulo 4, versículo 12, diz assim, ouça, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante de que qualquer espada de dois gumes, Antigo, Primeiro Testamento e Novo Testamento. Penetra até dividir, ouça, alma e espírito, articulações e medula. Todo texto das Sagradas Escrituras tem essa capacidade espiritual de ir fundo na nossa psique e até na nossa medula, no nosso fígado. Ao você se colocar diante do texto, o Espírito Santo começa a agir imediatamente, porque nós cremos e ensinamos que as Sagradas Escrituras foram formadas, constituídas, criadas por inspiração do Espírito Santo. Quando eu e você nos curvamos, nos debruçamos sobre o texto com humildade, isso toca de maneira pessoal o Espírito Santo, e ele se manifesta, transformando isso aqui, não apenas em letra morta, mas em letra viva, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E por meditar, ela me transmite a vida. Que vida? A vida divina. Não lê-la é ser anêmico, não lê-la e meditá-la é ficar atrofiado. Curioso aqui que diz que ela é viva, e uma tradução boa, eficaz, mas em grego está, a palavra de Deus é energé, da onde vem o termo energia. A palavra de Deus é energia. Numa tradução mais literal seria, a palavra de Deus faz as coisas funcionarem. A palavra de Deus coloca coisas em movimento. A palavra de Deus funciona. A palavra de Deus é viva e funciona. Por isso que a tradução não é ruim, eficaz. Tem energia aqui. É diferente você se colocar diante de Deus para orar, quer por motivação de angústia, quer por uma tragédia familiar, quer por uma desilusão amorosa, ou um fracasso econômico e financeiro, quer por decepção com os filhos, quer por uma crise conjugal, e você ir até ele orar só a partir da sua mágoa, do seu ressentimento e do seu desespero. Diferente de você ir rezar com ele, mostrando para ele isso, você prometeu que ia cuidar de mim, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor prometeu, está aqui. Possam cair 100 ou 10 ou 1000 à minha direita ou à minha esquerda, tu não serás atingido, o Senhor prometeu. No mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. O Senhor prometeu, está escrito aqui. O Espírito Santo virá em auxílio à minha fraqueza. O Senhor prometeu, está escrito aqui. É diferente quando eu uso a palavra de Deus como oração do que a minha voz angustiosa e sem fé. A Bíblia, então, ela não é só um manual de oração, ela é a própria oração. Aquela Bíblia que você tem em casa com mancha de café, deveria ter um nicho lá na sua casa, na sua sala, com a sua Bíblia nele, uma vela do lado, uma cruz,
para demonstrar para quem entrasse na sua casa que você não tem vergonha de ser católico e ser cristão. A palavra de Deus é viva e eficaz.